Eu sou a Tamires, componente do grupo 3, assim como a Luísa Lima Fernandes, Karina Marcele Marques e a Karina Marques. Nós vamos apresentar um trabalho referente a 15.575. A gente vai falar da parte 4. Essa NBR, ela fala do desempenho das edificações em geral, sendo divididas em 6 partes, e cada parte representa um elemento da edificação. A parte 4, ela trata das vedações verticais, internas e externas. E quando a gente fala de vedação, né, em geral, vem na mente da gente alvenaria em tijolos cerâmicos. Então, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha nos exemplos de outros tipos de alvenaria de vedação que também devem atender a todos os requisitos que serão apresentados nessa norma. Como, por exemplo, o gesso acartonado, a placa cimentícia e a vedação com bloco de concreto celular. Quando a gente está falando de vedação, o que a gente tem que pensar? A função dela é sempre ter estanqueidade à água, ou seja, se está chovendo lá fora, as paredes não podem permitir que a água venha para dentro. A isolação térmica e acústica, porque o conforto do cliente é importante. Uma pessoa estando dentro do quarto, não é interessante que ela escute quem esteja na sala e vice-versa. A capacidade de fixação de peças suspensas, né, que se refere a armários, quadros, elementos decorativos, que a parede tem que resistir para isso. A capacidade de esforços aos usos, né, que, querendo ou não, quando você tem uma viga em cima de uma parede, ela vai sofrer um momento e vai fazer um esforço na parede, ela tem que conseguir resistir a esse pequeno momento. E a compartimentação em caso de incêndio. Por exemplo, se está acontecendo um incêndio na cozinha, é interessante que isso não se propague para o quarto, ou se dentro de um apartamento está acontecendo um incêndio, isso é interessante que não se propague para outro. Então, toda vez que o arquiteto e o engenheiro civil for especificar o tipo de vedação que ele for usar, ele deve prestar atenção nesses requisitos. Essa parte da norma, que fala sobre desempenho estrutural, eu vou falar um pouco do requisito dessa parte, que a gente, estabilidade e resistência, na verdade, estrutural dos sistemas de vedações internos e externos. O que é um sistema de vedação interno e externo? Como a Tamires falou anteriormente, as vedações verticais servem de suporte e proteção. Então, assim, tanto para instalações elétricas e hidráulicas do prédio, também podem ter esse tipo de vedação vertical, que ocorre nas paredes, né? E o que acontece com os requisitos? Essa norma ela emprega que um dos requisitos é o estado limite de serviço, que tem como premissa assegurar a durabilidade e a utilização dessa norma na estrutura. Então, limitando a formação de fissuras e magnitude das deformações e ocorrências de falhas localizadas, que possam prejudicar o desempenho previsto do projeto. O item 7.2, deslocamentos, fissuras e ocorrências de falhas nos sistemas de vedações verticais internas e externas, ele vem apresentar valores aceitáveis para essas falhas. Os valores podem ser consultados na tabela da norma e eles foram obtidos com base em ensaios. O deslocamento, como mostra na imagem 1, ele pode ser causado por ações do vento, gerando deslocamento horizontal, e existem também as fissuras, que são causadas por diversos outros fatores que serão explicados ao longo do trabalho. O próximo requisito que a gente vai falar são as solicitações de cargas provenientes de peças suspensas atuantes no sistema de vedações internas ou externas. Ou seja, as vedações, sejam elas de função estrutural ou não, elas têm que conseguir suportar cargas. Nessas imagens a gente tem exemplos de prateleiras, e essa imagem da direita, as prateleiras ainda se transformam numa bancada, uma mesa de trabalho, que vai ter uma carga um pouquinho maior em cima dela. Então, essas vedações, elas têm que suportar essas cargas, sem ocasionamento de fissuras, deslocamentos estruturais, deslocamentos horizontais instantâneos ou residuais, lascamentos ou rupturas.
O impacto no item 7.4 da norma, se refere ao impacto de corpo mole nos sistemas de vedações verticais internas e externas, com ou sem função estrutural. O que isso quer dizer? É que uma vedação, ela tem que gerar para você sempre a segurança, ou seja, ela não pode se romper, não pode ter ruptura ou instabilidade, e ela também tem que gerar, quando ela sofre impactos, né, de, por exemplo, alguém tentando arrombar a casa, ou alguém pega uma criança na rua, vai e chuta uma bola, e essa bola bate na parede, ela vai sofrer um impacto. E essa parede, ela tem que ser capaz de resistir a esses tipos de impacto. Então, a gente classifica a primeira, ruptura e instabilidade, em relação a impactos de segurança, ou seja, que é quando ela sofre até mesmo alguém tentando arrombar a casa, que, né, pode acontecer. E na segunda opção, que seria fissuras, escamações e delaminações, seria na utilização. Durante o seu tempo de utilização, a parede não pode começar a escamar do nada, ela não pode, você pendurar, você colocar algum armário e ela começar a soltar. E também ela não pode provocar danos às instalações elétricas e hidráulicas, porque essas instalações vão estar na parte interior da parede. Então, ela tem que ser capaz de proteger essas duas instalações. No item 7.5, ele é bem parecido com o item anterior, só que esse item é para casas térreas. O que acontece nas casas térreas? Então, para permitir verificar se a parede apresenta resistência ou a energia de impacto proveniente de choques acidentais e gerados pelo uso de edificação, é feito um ensaio para definir o nível de desempenho da estrutura. Então, para impactos externos e internos, tem um tipo de energia que ele pode estar recebendo e o critério que ele deve receber, que é não ocorrência de falhas e limitações de ocorrência de deslocamentos, porque deslocamentos vão ocorrer, só que tem dentro de um limite ali gerado pela norma, feito pelos ensaios em laboratórios. Só para complementar, o ensaio de corpo mole, ele é feito normalmente em laboratórios, e o jeito que ele é feito é que você pega um saco, pode ser tipo um saco de boxe, um saco de areia, ou com bolas de vidro, e você joga ele na parede, né, com energias diferenciadas, e nisso é óbvio que vai chegar uma certa energia que vai gerar fissuração. Só que para cada tipo de vedação tem uma tabela na norma que vai te falar o quanto ela deve resistir. Isso é interessante quando a gente está tratando de desenvolvimento de novos materiais de construção, como novos tijolos ou novos elementos de vedação, até, por exemplo, a casa de isopor que a gente viu na palestra, porque a vedação ela tem que resistir a esse tipo de impacto. O item 7.6, requisito ações transmitidas por porta. O sistema de vedação vertical interno e externo deve permitir o acoplamento de portas. Existem dois critérios que devem ser atendidos. O primeiro deles, faça 10 fechamentos bruscos e não deve haver rupturas, fissuras, deslocamentos, cisalhamento ou deslocamento nas juntas das paredes no encontro com os marcos. E o segundo, aplica-se um corpo mole com energia de 240 joules no centro geométrico da porta e não deve ocorrer arrancamento do marco, nem ruptura, mas são aceitos fissuras e estilhaçamentos. No critério 7.7, impacto de corpo duro incidente no sistema de vedação com ou sem função estrutural, é um teste realizado com uma bola pesada, né? A gente pode ver esse ícone aí representando o movimento dela. Então, você tem que fazer o choque desse corpo rígido, do corpo duro, contra a parede, e ela não pode apresentar fissuras, escamações ou qualquer outro tipo de dano causado por esse impacto. O item 7.8, referente a cargas de ocupação incidentes em guarda-corpos, parapeitos e janelas. Quando a gente está falando de vedação, né, o tempo inteiro a gente está se remetindo a paredes, mas é interessante lembrar também que guarda-corpos, parapeitos e janelas são sistemas de vedações verticais, e eles devem se resistir aos esforços horizontais,
ao esforço vertical e à resistência ao impacto, assim como os demais. Isso é interessante quando você pensa na especificação do tipo de material, porque normalmente guarda-corpo não é feito em alvenaria, é feito, por exemplo, em vidro, em metal, né, em cobogó, em balaústre, enfim, existe uma série de materiais que você pode estar usando. E um exemplo interessante que é bom pensar é em vidro, por exemplo, um vidro de 4 milímetros que não for temperado, ele não vai resistir ao impacto desse teste de corpo mole. Então, na hora da especificação do material, é importante a gente estar lembrando desses requisitos que devem ser atendidos na norma. O item 8, eu vou falar de segurança contra incêndio, que conforme a norma, as paredes devem dificultar a ocorrência de inflamação generalizada. O que é isso? Não deve ocorrer a propagação do incêndio. E também deve preservar a estabilidade da edificação. Não pode ter desabamento desse edifício. Então, para isso, os sistemas de vedações, eles têm que ocorrer bem, ele tem que estar bem estruturado para isso não ocorrer. Então, e para tal, a gente também faz a norma, né, prevê que tem que fazer os ensaios laboratoriais para identificar esses índices de propagação da chama, como esse exemplo aí foi colocado no slide, que foi feito um ensaio em revestimento, né, de cobertura, interno de coberturas. O item 9, segurança de uso e operação. Os sistemas têm que apresentar critérios específicos a fim de garantir a segurança do usuário. Esses critérios são, eles não podem apresentar rupturas, instabilidades, tombamento ou quedas que coloquem em risco a integridade dos ocupantes, não podem ter partes expostas, cortantes ou perfurantes, e as deformações e defeitos devem atender aos limites estabelecidos nessa norma na parte 2. A primeira imagem mostra uma casa com instabilidade de solo, enquanto a segunda mostra uma rachadura em uma edificação. Ambos são sinais de instabilidade que colocam em risco a segurança dos ocupantes. Agora, no item 10, a gente vai falar sobre estanqueidade, que é a verificação se a parede é estanque água, ou seja, se ela deixa ou não passar água. E essa característica é importante tanto para as áreas externas ou internas, que a gente vai falar melhor nos slides a seguir. O primeiro requisito é sobre a infiltração de água nos sistemas de vedações verticais externas, nas fachadas. Ou seja, quando está chovendo, quando está muito úmido, a gente tem que verificar se as vedações não estão apresentando nenhum tipo de infiltração que por causa de borrifamentos ou escorrimentos de gotas de água. Ou seja, quando tem muita chuva, a nossa vedação tem que funcionar como uma barreira, ela não pode permitir que essa água entre para dentro da nossa edificação. E o segundo requisito diz referência sobre as áreas molhadas, como cozinha, banheiro, áreas de serviço, que são áreas que a gente geralmente molha muito, né, joga água para lavar, para poder limpar. Então, ao fazer isso, essas vedações, elas não podem deixar que essa água entre para dentro delas, elas têm que ser estanques. E essa imagem da direita é uma imagem de um ensaio que pode ser feito para verificar se essa vedação é estanque ou não a esse tipo de fator externo. É interessante, só complementando o que a Karina disse, que foi uma coisa que eu falei no início da apresentação também, que o revestimento que é usado na alvenaria ajuda muito nisso, porque se você fizer só uma parede, às vezes, é interessante até você pensar, por exemplo, as áreas molhadas sempre são revestidas, né, com azulejo ou algum tipo de impermeabilizante para garantir que tem esse desempenho solicitado na norma. Agora, falando um pouco sobre o desempenho térmico da edificação, é uma coisa que tem que ser levada em conta, que é muito importante, porque cada material que você define que vai ser usado em vedação, ele tem um tipo de transmitância térmica. Por exemplo, eu coloquei 3 exemplos no slide. O primeiro é uma alvenaria de tijolo cerâmico rebocada comum, e ele tem a sua transmitância térmica de 2,61. E a última é um bloco de concreto, com a transmitância de 4,19.
Quanto menor o valor da transmitância, melhor isolante é, ou seja, demora mais propagar o calor de um ambiente para o outro. Então, por exemplo, um bloco de concreto, ele tem nessa análise, ele vai ter uma transmitância maior, ele vai demorar a pegar, por exemplo, faz uma fachada toda de concreto, ele vai ter incidência de sol durante todo o dia. Ele vai receber esse calor do sol, mas ele vai demorar, ele só vai passar isso para a face interna da solidificação na parte da noite. Por causa do valor dele. Então, é interessante você pensar nisso, onde que está localizado, por exemplo, em que região do país, se é norte, sul, sudeste, centro-oeste, porque o clima varia bastante, e também em relação à posição do sol, se essa casa vai sofrer incidência direta solar ou se não vai. Um exemplo também que eu posso falar, que eu tenho uma tia que ela fez uma vez uma casa, ela tentou fazer uma economizada e usou um tipo de vedação, ela simplesmente colocou umas chapas metálicas para vedar. E a casa ficou insuportável, porque o metal, ele recebe e propaga muito rápido, né? Então o desempenho térmico dele é muito baixo. Então, ele vai receber o calor e vai propagar para dentro do ambiente. Então, quando fazer calor na face externa, era insuportável ficar dentro da casa. Daí a importância da gente pensar no tipo de material que está sendo especificado e para onde e qual o uso, né? Porque se for simplesmente um galpão, um container para guardar material, beleza, você pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, se for um ambiente onde vai ter gente o tempo inteiro, principalmente nos horários de alta insolação, isso deve ser levado em consideração. No item 12, eu vou falar do desempenho acústico, que, conforme a norma, a gente permite verificar, né, o isolamento acústico proporcionado pela vedação. A isolação sonora de uma parede deve ser obtida por meio de ensaios de precisão. Nessa foto aí, na primeira foto, esse globinho, ele é tipo um sensor, né, que capta as ondas sonoras para ver o quanto que o edifício está absorvendo essas ondas sonoras. Então, se está havendo isolação sonora ou não. Esses ensaios, então, utilizam uma fonte sonora que emite ruído em um ambiente e um receptor de ruído. Então, esse é um receptor de ruído. Esse globinho, ele recebe os ruídos para a gente ver o quanto de ruído que está sendo captado pelo edifício. Então, se está tendo a o isolamento ou não. O item 13 trata do desempenho lumínico, que visa garantir que a construção tem iluminação natural, direta ou indiretamente do exterior. É obrigatório que sala, copa, cozinha, dormitório e área de serviço tenha iluminação natural. Isso é determinado pela norma e ela deve levar em consideração a latitude e a longitude do local da obra, e essa iluminação tem que ocorrer do dia 23 de abril a 23 de outubro, de 9h30 às 3h30. Agora, no item 14, a gente vai falar sobre a durabilidade e a manutenibilidade das edificações. No requisito 14.1, a gente se refere às paredes externas com ação de calor e choque térmico, ou seja, quando tem uma grande variação de temperatura, essas vedações devem ter seus deslocamentos limitados, não deve ocorrer fissuração nem falhas nas paredes externas. Isso inclui também seus revestimentos. E eles devem resistir às variações cíclicas durante o dia. Então, é importante que, para uma edificação que vai estar exposta a um clima muito rigoroso, você leve isso em consideração. O item 14.2 é o requisito de vida útil do projeto dos sistemas de vedações verticais internas e externas. Ou seja, ela deve manter essa capacidade funcional e estética durante o envelhecimento dos seus materiais. Próximo requisito é a manutenibilidade dos sistemas de vedações verticais internos e externas. Ou seja, ela deve manter a capacidade funcional durante toda a vida útil do projeto. Mesmo que ele precise de algumas manutenções, essas manutenções vão ser previstas e essas vedações devem resistir considerando essas tais manutenções. Além disso, as vedações verticais devem atender os critérios de saúde. Primeiramente, os critérios vigentes, né, no município e na zona de construção.
E também essas vedações verticais não podem permitir ou facilitar a proliferação de micro-organismos e não podem liberar toxinas que poluam o meio ambiente. O meio ambiente não, o ar, né, dentro do ambiente. É interessante você pensar, por exemplo, num quarto, numa sala, que são ambientes onde as pessoas costumam passar a maior parte do tempo. Imagina você estar num lugar onde que a sua vedação libera algum tipo de toxina, alguma coisa que pode te fazer mal para a sua saúde. Então, tem que estar prestando atenção nisso. E também, quando se trata de garagens, principalmente em garagens internas, tem que ter a divisão da garagem com o ambiente interno da edificação. E caso essa garagem não tenha uma liberação, né, uma ventilação de ar natural, ela deve ter uma ventilação de ar forçada, porque o motor do carro, né, dos veículos em geral, liberam gases, e esses gases não podem ir para o ambiente interno da sua edificação. No item 16, conforto antropodinâmico, como a norma mesmo diz, é para melhor conforto dos usuários do edifício. Então, a norma ela determina limites quanto à deformabilidade de pisos, declividade de rampas e velocidade de elevadores, para ter um maior conforto mesmo de quem vai usar esses itens que eu acabei de mencionar, e entre outros também de acessibilidade mesmo. Como o assunto meio ambiente é muito recorrente no nosso dia a dia, a norma não traz critérios específicos e definidos. O que ela traz são recomendações. Essas recomendações visam a diminuição da degradação ambiental, através do consumo racionalizado dos recursos naturais, como a diminuição do consumo da água, da energia e da matéria-prima. De modo geral, as instalações elétricas devem minimizar o consumo de energia elétrica, priorizando a luz e a iluminação natural. É importante também que, depois de pronta, a obra não traga prejuízos para o meio ambiente, como a liberação de esgoto em solos, contaminação da água, do solo e esses fatores básicos. E para finalizar, a gente pode perceber, né, durante a apresentação desse trabalho, que pensar na qualidade dos produtos e na execução da obra é fundamental para um bom resultado final. Tanto para questão estética, tanto para questão funcional da edificação. Então, a escolha dos produtos, a gente tem que pensar muito bem sobre elas, tanto de produtos quanto o método de aplicação deles, né? Porque eles vão definir toda a vida útil, toda a história da edificação que a gente vai construir. Então, a gente deve levar todos esses itens em consideração. E é isso, muito obrigada.